Seja muito bem-vindo de volta. Meu nome é Raquel, eu sou neuropsicanalista e também trabalho com tarô, oráculos e baralhos ciganos com terapia breve. O que é isso? Leituras terapêuticas que trazem o seu inconsciente para a mesa, fazendo com que você enxergue de uma vez por todas aquilo que você ou não quer ver ou você não consegue ver e que bloqueia toda a sua vida. De repente, aqui nessa leitura terapêutica de 3 opções, pode ser que você encontre, de repente, aquilo que estava bloqueando o seu caminho no sentido de carreira, no sentido de amor, no sentido de relacionamentos interpessoais, não sei, tá? Mas a proposta aqui no meu canal não é leitura de previsões, simplesmente é trazer para vocês o máximo de conhecimento e o máximo de despertar de consciência para que vocês possam definitivamente trocar pensamentos, emoções e comportamentos para se dirigirem para um futuro que vocês vão definir que seja melhor para vocês. Tá certo? Então, como eu tenho 3 opções, da pedrinha vermelha, da pedrinha azul e da pedrinha verde, você vai olhar profundamente para cada uma dessas pedrinhas e vai conversar com cada uma delas e vai perguntar: em qual dessas pedrinhas está o meu inconsciente? O que ele quer me dizer neste momento? Então, se você está aqui pela primeira vez, eu vou te adiantar que isso é possível, tá? Porque tudo no mundo é energia. E uma vez que quando eu trabalho aqui com as cartas, eu me conecto com as energias possíveis que possam chegar nesse vídeo, em cada uma dessas opções já está direcionado a sua energia. Então, se você entrou nesse vídeo, você se conectou com alguma das pedrinhas, pode ter certeza que, lógico, nem todo 100% da leitura vai bater com você, mas alguma coisinha vai conversar com você, você vai sentir no coração que é para você, e aí você presta atenção para atuar na sua vida de forma diferente, pensando, sentindo e agindo diferente para obter os resultados que você deseja e limpar todo o passado que já não serve mais, tá bom? Então, você pode pausar o vídeo, pode olhar para cada uma das pedrinhas, pode olhar para as cartas. Essas cartas aqui eu tirei previamente, não sei do que a gente vai conversar em cada uma das opções. Também tem o tarô e também tem o baralho cigano, que vão complementar cada uma das leituras. Tá certo? Então agora respira fundo, se concentra no seu inconsciente e pede para ele te mostrar aquilo que você não tá vendo ou que você não está querendo ver porque dói, mas que é importante você saber nesse momento para tomar um novo rumo na sua vida. Tá certo? Então vem comigo, vamos para a primeira opção. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 1 da pedrinha vermelha. Lembrando que todas essas cartas eu tirei antecipadamente, não sei o que elas vão conversar aqui com a gente, então, junto com vocês, eu vou descobrir, tá certo? Vamos começar por essa cartinha aqui que eu gosto, deixa eu até ler aqui que eu esqueço. Baralho dos pensamentos encorajadores, que eu acho uma graça e eu acho que vai ser bem descontraído começar com ela. Então, para você que escolheu a pedrinha vermelha, sai para você Ivete irreverente. Quem se importa com o que eles pensam? Vamos ver qual é a mensagem? Ivete irreverente. Uma questão na sua vida está levando você a procurar respostas em outras pessoas. Entretanto, esta dependência está fazendo com que você se sinta vivendo de acordo com os valores e pensamentos delas. Você se sente escravizado pelos conselhos delas. Madame Dora sabe que você está tendo dificuldades com pensamentos sobre a sua carreira. Ivete irreverente quer que você confie em si mesmo. Assuma esse risco e você saberá o que precisa fazer. Nos assuntos de dinheiro e carreira, siga seu próprio caminho. Madame Dora queria ser cantora de ópera. Seu marido Harry queria ser dono de um bar. Antigamente, os homens conseguiam que as coisas fossem feitas do jeito deles, mas Madame Dora cantava muito enquanto lavava os copos de cerveja. Interessante, né? Viu como eu falei? Que tudo que a gente não quer ver dentro da gente, às vezes chega, né? E com as cartas. Então, pode ser que você não está conquistando coisas, aqui tá falando na sua carreira, mas pode ser em qualquer área da sua vida. Porque você está levando muito em consideração o que os outros falam, o que está vindo do externo.
E eu tenho aqui total certeza para te dizer isso. Se o externo está tomando muito mais forma para você, é porque você se conectou com ele, tá? Você pensa e sente e obviamente age desta maneira. E se o externo não está coincidindo com aquilo que você deseja internamente, tá aí a resposta. Para de dar ouvido para as outras pessoas. Pare de se comparar. Pare de fazer o mesmo que todo mundo faz. Você é um ser único. Você precisa ser diferente para conquistar o seu diferente. Tá bom? Então seja irreverente. Vamos ver o que mais? Escorpião, novos ciclos. Percebe? O escorpião é um signo muito... Até muita gente não gosta, porque eles são muito decididos, eles são muito certos daquilo que eles querem. Você pode ser de escorpião ou não, tá? Não interfere aqui na sua leitura. Mas aqui tá dizendo que você precisa ter essa postura de uma pessoa de escorpião. Você precisa ser mais determinado, você precisa mais ser um pouco mais dono da sua razão, porque novos ciclos já estão na sua energia para começar, mas novos, não os mesmos, não repetir os mesmos ciclos, tá? Carta número 9 da Fênix, como poderia ficar melhor, né? Então aqui tá pedindo realmente um renascimento por parte de você. A Fênix é aquela que renasce das cinzas, tá? Então assim, tá vendo aqui ó, o número 9? Número 9 geralmente é o 10 que finaliza, mas por exemplo, o ano passado era o número 9, não tem 10. Então eu tô sentindo essa energia, que tudo que era para você ter deixado para trás, você já começou a deixar o ano passado, tem um resquício ainda de coisas ruins ou coisas que não servem mais para deixar para trás, e este ano sendo como o ano 1, né, 2026, a somatória da 10, que reverte no 1, que é o início lá, novos ciclos, tá nesse momento, tá? Você é como se tivesse você tido autorização para começar a fazer diferente, tá? Vamos ver o que mais. Olha, pode ser a nível de carreira sim, só que é fortuna, tá? Então, se não for a nível de carreiras, pode ser de repente mudar, por exemplo, o seu relacionamento. Terminar um namoro, que você tá vendo que não tem futuro, começar com uma nova pessoa que vai pensar da mesma maneira que você, e vocês dois juntos, empenhados, vão, né, casar e fazer uma fortuna na vida. Não dá aqui pra gente colocar muito pontualmente o que é, por serem várias energias. Por isso que eu falo, a terapia breve, ela é um foco só e ela é individual. Então, a gente tira as cartas na sua energia. Então, se você ficou com dúvida que alguma das energias aqui pode ser sua e você gostaria de saber mais, marca uma sessão comigo, a gente tira na sua energia e a gente pega mais detalhes do que tá acontecendo, tá? Mas aqui é isso, tá pedindo de você uma troca de pele, tá pedindo para você coragem, que sim, você tem todo o aval do universo para mudar os ciclos e de uma forma mais pontual, mais firme, mais certeira, mais do jeito que você quer, porque a fortuna é garantida. Lembra, isso aqui eu tô vendo como prosperidade e abundância, e lembra que abundância e prosperidade não é só material, tá? É a nível de saúde, é a nível de amizade, é a nível de equilíbrio e harmonia familiar também, tá? Então pega para você o que faz sentido, joga na tua realidade, mas o montante é isso, deixou o que não serve mais para começar uma coisa nova, mas de acordo com o que você deseja, de acordo com o que você pensa, tá bem? Então vamos lá ver com o tarô um pouquinho mais. Lembrando que o tarô, gente, foi estudado por Carl Jung, que foi um psicanalista muito inteligente, e que ele pegou dentro das imagens do tarô várias simbologias, vários arquétipos. Então, por ser muito filosófico, ele traz muito, de forma muito pontual, o que está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é atemporal e ele é engessado. Então, tudo tá lá muito talhadinho, já marcadinho, e o tarô ele é capaz de conectar isso. Então, aqui na sua leitura, vamos tirar 3 cartas do tarô. Ó, já caiu uma, eu vou aceitar.
para ver o que se conecta com isso daqui, para você se libertar, né, renascer das cinzas, começar um novo ciclo, mas agora de uma forma mais irreverente, mais pontual, mais racional, mais pé no chão, da forma como você deseja, tá bom? Ó, tô sentindo mais essa. Lembrando que aqui, quando eu tô tirando as suas cartas, meu consciente não está atuando, tá? Por isso que eu sinto a energia e eu vou seguindo o que a energia tá me guiando. Vamos lá. Então, saiu para você o 9 de copas, o cavaleiro de espadas e o 2 de copas. Vamos entender aqui o que o tarô tá trazendo. Realmente você tá com muitos desejos aí escondidinhos dentro do seu coração. Seu subconsciente já diz que você veio para realizar muitos sonhos, mas você, né, lembra lá do Ivete Reverente? Você deve estar se espelhando demais no externo. E o externo, ele não tá sendo compatível com aquilo que você tá desejando. Então, o Cavaleiro de Espadas, o que ele vem trazendo? Tá vendo que a moça que ela tem uma roupa, parece que de jornal? Antigamente, né, a gente lia o jornal para se abastecer de conhecimentos, de informações. Então aqui o que tá pedindo? Para você acessar dentro de você os seus conhecimentos, tá? Tá vendo que o vestido é dela, é ela que tá vestindo. Então, para de querer, né, ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro tem para mostrar. O conhecimento tem que ser a partir de você, para você dar os passos corretos para poder atingir esses seus objetivos, tá? Então, o cavaleiro de espada é aquele cavaleiro que corre em busca do conhecimento, que corre em busca de saber mais, tá? E o com 2 de copas aqui é também outra coisa que deve acontecer com você, é você se coloca em dúvida, tá? Porque o 2 de copas geralmente é parceria, mas com essa imagem aqui, com a energia que eu tô sentindo, é dúvida, tá? Porque a moça pra mim parece que é a mesma aqui. Então, essa coisa de você se espelhar no outro te põe em dúvida daquilo que realmente você quer, daquilo que é verdadeiro pra você. Então, quanto mais você buscar estudar, você buscar conhecer coisas que são compatíveis com os seus desejos internos, menos essas dúvidas vão acontecer, né, vão aparecer e você vai renascer das cinzas. Ó, aqui também tem livro aberto. Então, realmente, o que está faltando para você é conhecer mais, saber mais sobre cada um desses desejos que você tem, para você começar a pensar certo, sentir certo e agir certo em direção a esses desejos que vão abrir novos ciclos para você e que com certeza vão aproximar você de uma fortuna muito grande, tá? Mas não pode acontecer nenhuma dúvida no meio do caminho, porque senão esse caminho não é trilhado, né, de uma forma coerente, consistente e determinada para você chegar no seu objetivo, certo? Vamos ver aqui com o baralho cigano um último conselho para você com relação a tudo isso que já foi falado? Vamos lá, o que o baralho cigano agora tem para dizer para vocês. Muito bem, lembra que eu falei de abundância e prosperidade? A carta dos peixes é exatamente isso, tá? E é fluidez também. Você precisa começar a tirar peso de cima de você, tá? Porque tudo que é na água, a água leva, né? Então, aqui não pode ter peso para você fazer esse movimento. E o que é não ter peso? Justamente isso, não ter dúvidas, não colocar empecilhos pensando negativo, ouvindo pessoas que não compactuam com os seus desejos, né? Não tem a mesma vontade de realização ou não tem os mesmos desejos que você, tá? Então você precisa começar a deixar a sua vida mais leve, começar a pensar da forma que você quer, e para pensar da forma que você quer para realizar esses seus sonhos, você precisa ir atrás de novos conhecimentos, tá bom? Então é isso, grupinho número 1, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu sempre peço em todas as leituras,
deixa um like, não custa nada. É o dedinho ali que você só clica. E não é para Raquel, é porque eu realmente desejo que cada uma dessas leituras cheguem a mais pessoas, porque as pessoas precisam, neste momento, né, atual do planeta, se despertarem a consciência delas, para descobrirem o potencial que cada uma de vocês tem para fazer, né, o futuro que vocês desejam. O futuro ele não é determinado, não existe destino pré-traçado. Vocês são capazes, nós somos capazes de trilhar aquilo que a gente quer fazer na nossa vida, ter aquilo que a gente deseja. Então, essas leituras aqui estão justamente para isso, para incentivar vocês e trazer esse conhecimento que sim, isso é possível. Então, se você deixa um comentário, se você deixa um like, se você compartilha, o algoritmo do YouTube entende que este conteúdo é relevante, não é essas porcariadas que tem por aí. Então, me ajuda com isso? Eu agradeço demais e espero que você tenha gostado, que realmente tudo isso daqui possa ser posto em prática e você contar para mim, Raquel, realizei todos os meus desejos. Tá certo? A gente se vê na próxima leitura. Muito obrigada por você estar até aqui comigo. Tchau, tchau. Vamos lá, grupinho número 2 que escolheu a pedrinha azul. Lembrando, né, quem ouviu no começo lá, eu já separei as cartas, né, já me conectei com as energias, e eu vou começar com essa aqui de baixo, que eu gosto, que é o baralho dos pensamentos encorajadores, que eu acho engraçadinho. E vamos ver qual a conexão que ela tem com as outras cartas, se vai conversar com você ou não. Ravi resolve problemas. Procure por soluções vantajosas para todos. Vamos ler comigo? A chave para resolver um dilema profissional atual é pensar fora da caixa e oferecer uma solução vantajosa que transforme a maneira como você e seus colegas abordam o trabalho. Você tem se contido, e se conformado com acordos feitos por outras pessoas. O Ravi resolve problemas e incentiva você a tomar uma atitude, pronunciar-se e apresentar suas soluções para aquelas pessoas que podem fazer a diferença. Você não vai se arrepender. Você vai economizar milhões para a sua empresa, desenvolver um novo produto de sucesso ou criar uma nova estratégia de marketing que vai impulsionar as vendas. Você está banhado de energia positiva agora e as recompensas serão agradáveis. Então, lembrando, pode ser realmente exatamente isso que pode estar conversando com você na questão profissional, mas pode ser também em qualquer outra área da vida, que você esteja tão positiva, confiando e acreditando tanto naquilo, que você, né, se colocando, você vai fazer as mudanças necessárias e as recompensas sobre essa sua atitude vão ser agradáveis. Então pode ser de repente dentro do seu relacionamento afetivo amoroso, pode ser dentro de um grupo de amigos, pode ser na própria família, tá? Leva aí para sua realidade. Mas aqui tá impulsionando você na coragem de pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha também? É pensar o que ninguém pensou. E aí, se pronunciar, se colocar, fazer com que isso aconteça, porque um bem maior vai vir, tá bom? Vamos ver o que mais? A carta de Virgem, harmonia interior. Exatamente, você vai ter que pegar essa coragem, a harmonia que você tá dentro, de estar coerente, pensando, sentindo, para agir da forma correta. E Virgem é muito certinho. Então, todas essas mensagens aqui me fazem crer e falar para você que sim, tudo isso que você está sentindo para dar este passo está no caminho certo, está harmônico, está coerente. Você vai dar o passo, não vai dar o passo maior que a perna, você vai dar o passo certeiro para as mudanças que precisam acontecer, tá? Vamos ver o que mais. A Torre, se desconecte e relaxe, né? Então, é isso. Aqui tá te encorajando. Você tá pronto, você tá pronta, tá? Fecha os olhos e vai. Proponha o que você tá com vontade de propor. Fale o que você tá com vontade de falar. Faça o que você tá com vontade de fazer. Porque tá muito, muito coerente. Ó, a carta número 3, o número 3 na numerologia é expansão. Tá? Então, realmente, o passo que você está querendo dar, que você vai dar, né? Se você
tiver essa, depois dessa confirmação aqui, se tiver essa coragem, vai dar tudo muito certo, tá bom? Vamos ver o que mais. Olha lá, sucesso. Gente, as cartas, elas têm uma sincronia, uma conexão muito grande. Lembrando que essas daqui eu fui embaralhando e fui separando, e essas daqui caíram para você, tá? Então, esta leitura aqui, ela tá encorajando você a dar o passo que você tá com vontade de dar. E vai ter sucesso. Só relaxa e vai, tá bom? Nem tem muito o que falar. Agora nós vamos pegar o tarô. Então, como eu tô falando em todas as leituras, o tarô não é previsão, gente. O tarô foi estudado por Carl Jung, um psicanalista renomado, e ele percebeu que todas as imagens, né, todas as cartas, por trás delas havia uma simbologia, arquétipos bem definidos, e que sim, é capaz de trazer o inconsciente da pessoa para a mesa, tá? Então, tudo aquilo que a gente não consegue conscientemente enxergar, o tarô é capaz de, através da energia, né, que as cartas têm, que o indivíduo tem, conectar e captar aquilo que está obscuro no inconsciente, trazer à tona para ser visto, analisado, ressignificado, transmutado ou deletado, né, depende do caso. Então, o tarô, comigo aqui como neuropsicanalista, eu uso para isso, para ajudar vocês verem o que vocês não estão vendo e que provavelmente é o que está atrapalhando vocês darem o passo que vocês querem. Então, vamos ver aqui para vocês. Nossa, tá caindo um monte de coisa aqui, meu Deus. Espera aí, caiu no chão. Vamos ver para vocês agora o que pode ainda estar faltando para você ter essa coragem para dar esse passo em direção ao sucesso, resolver os problemas, né, para os outros, ou ajudar o outro a resolver o problema dele, ou você resolver o seu próprio problema. Vamos ver, seja ele qual for, tá? A gente conseguiria numa leitura individual, terapêutica, ver com mais propriedade para você na sua energia. Agora aqui é uma leitura geral, tá bom? Pega só o que faz sentido. Então vamos lá. A Lua, o As de Paus e o Julgamento. Olha, 2 arcanos maiores, isso quer dizer que existe muita energia universal, né, de Deus aqui, porque Deus não é aquele velhinho sentado no trono, barba branquinha, é uma energia que tudo pode, tudo vê, tudo manipula, e aqui ele dando o alvará para a sua intuição e para o seu renascimento, porque me parece que uma vez que você fizer esse movimento, você desperta um eu interno diferente em você, tá? Parece que assim, eu tô sentindo que essa leitura aqui vai ser a gotinha d'água. É como se aqui dentro desse livro tivesse uma semente, e essa gotinha, que essa leitura fizesse você fazer assim, ó, florescesse do nada. E o que é isso, né? Metaforicamente falando, né? Mas é como se você tomasse uma ação, assumisse um comportamento tão pontual, racional, que veio da sua intuição, com muito embasamento, que era o que estava precisando para que as coisas obtivessem sucesso. É que essa energia é tão bonita que eu tô pegando aqui, que é até difícil de trazer em palavras. Mas é como... É uma pitada de... Meu Deus do céu, é tão profundo isso. É que, lembra que eu falei, eu tô lendo o teu inconsciente aqui. Então, obviamente, pouquíssimas cartas, não dá para saber exatamente o que é. Mas é como se a intuição que estivesse conversando com você neste momento fosse a gotinha d'água necessária para você pingar aqui nesse livro para florescer, renascer e obter esse sucesso. Deu para entender? Você já vem de um processo de harmonização interior, de equilíbrio interior, mas tá faltando esse pinguinho de coragem, por isso tá pedindo aqui desconecte e relaxe. É como se você tivesse que tirar um momento para meditar, para
silenciar os ruídos externos e neste momento a sua intuição viesse falar com você com a total força de falar: meu querido, minha querida, é isso, vai, tá? Não sei como vai ressoar isso para você, mas é como se fosse um ímpeto interno de que você até pudesse duvidar que é você mesma que teve essa ideia, você mesmo que teve essa vontade, mas sim, aqui a leitura está falando, sim, o que o teu interno, a sua alma, seu subconsciente está falando é aquilo que você deve fazer e em direção ao sucesso que você já construiu, tá bom? Vamos ver o conselho final aqui com o baralho cigano para vocês? Mas tá muito bonita essa energia, viu? Confia mais em vocês. Porque com certeza o passo que vocês vão dar tá equilibrado, tá coerente, tá harmônico e o sucesso é certo. Vamos ver o que o baralho cigano traz de conselho. Olha lá, e confia em você. A carta da cigana, me parece que essa coisa que você vai fazer, essa ação que você vai tomar rumo ao sucesso, esse renascimento, essa intuição, ela tá muito voltada para o lado yin. Seja você menino ou menina, tá? Todo mundo tem lado yin e lado yang. Lado yang é o masculino, o lado yin é o feminino. Então, para você perceber se essa intuição que a gente está falando aqui na mesa é a sua ou é a que você está pensando, veja se ela se conecta com o lado feminino, com o lado yin. É o lado do acolhimento, é o lado do detalhe, é o lado da minuciosidade das coisas. O que mais que eu posso trazer para vocês? É o lado feminino, é o lado mais criativo, mais maternal. Bom, eu espero que conecte aí com você, tá? Mas é isso, se essa intuição que você está sentindo, ela tem esse brilho yang, acredita e coloque em prática, porque vai trazer o sucesso, seja seu, seja da sua equipe profissional, seja da sua família. Lembra lá, as recompensas serão agradáveis? O sucesso é certo, tá? Querendo tirar na sua própria energia, se isso aqui fez sentido, quiser saber um pouquinho mais, vamos agendar uma sessão de terapia breve, tá? Com você, que aí a gente tira só na sua energia e os detalhes maiores dentro do seu inconsciente vem à tona, com certeza. Tá certo? Como eu tô pedindo em todas as leituras, por favor, só dá um cliquezinho aí no dedinho, dá um joinha, não custa nada, gente, é rapidinho. Ou comenta um coraçãozinho, seja o que for. E tô falando, não é pra mim não, tá? Na verdade, é que eu desejo que esse tipo de leitura chegue a mais pessoas. E quanto mais curtida, mais comentário, mais compartilhamento, né, o nosso vídeo aqui tenha, para mais pessoas chegam, perdão. E é esse o meu intuito, porque neste momento que a gente está vivendo do planeta Terra, nós estamos precisando com que as pessoas, todos nós, né, nos despertemos de forma consciente para que a gente possa fazer as mudanças que a gente quer, não pelo outro, mas por nós. E quando a gente faz isso, a gente muda o mundo também. Se a gente quer mudar para a gente numa forma positiva, a gente acaba mudando o mundo de forma positiva também, tá? Então eu peço, por favor, me ajuda, só dá um clique aí, não custa nada, ou comenta com um coraçãozinho ou compartilha, tá? Você tá ajudando não só ao canal, mas a todo mundo que pode chegar até ele, para trazer mais conhecimento, mais abertura de visão aí, para mudar o mundo e a vida. Certo? Muito obrigada por você estar até aqui comigo. Espero que você tenha gostado da leitura e a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau. Vamos lá para quem escolheu a pedrinha número 3, a verdinha. Olha só, lembra lá que no começo que eu falei, eu já embaralhei e já selecionei anteriormente essas cartas, tá? Então tá na energia de quem escolheu a pedrinha verde. E eu vou começar com essa cartinha aqui, que é do baralho dos pensamentos encorajadores, que eu acho super legal, super fofo. E vamos ver o que se conecta aqui na tua energia. Opa, vamos ler junto? Jéssica Juíza, pare de julgar os outros e a si mesmo. Vamos lá. Você é o tipo de pessoa que avalia os prós e contras de tudo e depois, se torna o juiz e também o júri, encontrando falhas nos outros. A sua certeza absoluta não tem deixado você feliz.
Jéssica Juíza suspeita que agora você está se sentindo abatido e sem esperança em relação ao futuro. Nada é perfeito o suficiente para você. Toda a espontaneidade ou surpresa de sua vida se foram. Madame Dora sabe que você está julgando a pessoa que ama, mas ela não está julgando você. Como resultado, seu ou sua, amado ou amada, está sofrendo. Se essa pessoa lhe feriu tão gravemente que você precisa terminar o relacionamento, termine e siga adiante sem olhar para trás. Há boas chances de que você esteja julgando essa pessoa de forma muito severa e pode se arrepender mais cedo do que pensa. Beijem-se e façam as pazes. Solte-se e depois afrouxe as rédeas sobre os outros. Muito bem, então não propriamente dito é isso, tá? O que essa carta vem dizer para nós? O que a neurociência já provou. Tudo o que a gente pensa, sente e age, se estiver em coerência, reflete no nosso mundo exterior. Então, aqui, ó, como ela falou, né? Que você julga e também é julgado, né? Você tem a certeza absoluta e aí fica sem esperança com relação ao futuro. Por quê? Porque da forma como você está agindo, está refletindo lá fora e o que você está vivendo não é compatível com aquilo que você deseja. Só que quando a gente começa a pensar, sentir e agir da forma que a gente realmente acredita, sem interferência do julgamento externo, né? Seja a gente fazendo para o outro ou o outro fazendo por nós, sem a gente se espelhar no outro, sem a gente imitar o outro, o que acontece? A gente entra em coerência com aquilo que é nosso, né, da nossa essência, da nossa alma, e o mundo exterior começa a responder. Eu vou dar um exemplo bem básico. Se eu acordo e olho para fora e tá chovendo, falar, nossa, o dia vai ser um ó, porque tá chovendo, tá frio, nossa, vai ser... O que o universo entende? Que vai ser um ó. Então, o que ele faz para comprovar para vocês? Tudo dá errado. Aí o pneu fura, chega no trabalho, o colega briga, vai almoçar, a comida tá estragada. Então, enquanto a gente não entender que tudo parte do nosso interno, a gente vai continuar vendo lá fora do jeito que a gente não quer, tá? Então, aqui ó, beije-se e faça as pazes. Isso se você quiser. Então, se você quiser, você começa a pensar igual ao que você sente, igual ao que você age. Porque, com certeza, essa sua vibração para o mundo externo, para o universo, vai vir mais e mais comprovações daquilo que você está em coerência, sentindo, pensando e agindo. Tá bom? Então, não leve ao pé da letra essa mensagem. Joga para sua realidade, vê em que momento você está pensando, sentindo e agindo de uma maneira, está refletindo no externo, mas isso não é o jeito que você quer ver, tá bom? Vamos lá para ver o que mais. A carta de Sagitário, alegria presente. Então, ó, para mim, o que confirma aqui? Que exatamente, você tá vendo o que não quer lá fora, mas dentro de você, você já tá sentindo o que você deseja sentir. Mas o que não tá acontecendo? Coerência entre essas três coisas. Você pode estar pensando muito em, quero ser alegre, vai acontecer, eu vou ter. Só que no fundo, você não tá sentindo igual. Você tá com receio, você tá inseguro, você tá não acreditando muito, e aí como que é a sua ação? Em desconexão, pensamento e emoção, tá? Então, obviamente, essa alegria para o presente momento, né, de Sagitário, que é aquela coisa, nossa, eu vou curtir, eu vou me entregar para aquela coisa, não acontece, tá? Então, aqui, o que tá pedindo? Essa alegria na tua energia já tá presente, o universo, ele quer confirmar isso aqui, mas você tá muito ainda... o sagitariano, ele é muito... Eu vou falar porque eu sou sagitariana, tá? Mas como eu já tô mais velha, eu já tô aceitando isso dentro de mim. É impulsivo,
passa os pés pelas mãos, então pode estar acontecendo isso aqui com você nesse momento, tá? Você está sentindo que é um momento que pode, quer, acontece, mas de repente essa coerência não está acontecendo, o universo está te mostrando ao contrário. Vamos ver o que mais. Ó, exatamente, carta 36. Ouro, você não precisa de ninguém para te consertar. Então, você tá dando muita atenção mesmo no que o externo tá falando para você, tá? Você tá se espelhando no externo, você tá querendo alguém para resolver os seus problemas e não tá neste momento aqui não, tá? Você tá... Olha que interessante que eu tô lendo aqui. Você... cadê aqui que eu peguei? Perdi, meu Deus. Você tá julgando a pessoa que ama, no caso aqui. Mas a hora que eu li isso, eu lembrei daquela máxima que diz: quando você tá falando mal do outro, quando você tá julgando o outro, você tá falando muito mais de você do que do outro, tá? Então, para de olhar para o outro, ou se você quiser julgar o outro, coloca um espelho. Saiba que você está se julgando, tá? Então é isso que você tem que resolver dentro de você, tá? Então, quem conserta as coisas em você mesmo, né, dentro de você, é você mesmo. Nunca vai ser o outro, tá? Tem um monte de coisa aqui, minha cabeça tá com milhões de informações aqui, mas o contexto é esse, tá? Pare de julgar para não ser julgado. E neste momento você vai perceber o quanto que você é capaz de se consertar e de trazer essa alegria para o seu momento presente e se realizar. Vamos ver o que mais. Olha lá, felicidade. É isso, gente. Tá vendo a coerência, a sincronicidade? Você tá triste. Daí falou, eu acho que se eu não me engano aqui, que você tá triste. Mas é isso. Ainda você tá dando muita abertura pro outro, pro externo, acreditando que o milagre vem lá de fora. E não, você é o milagre. Você é capaz de fazer a mudança. Você é capaz de assumir as mudanças que você quer ver. Por quê? Porque você é o único que sabe aquilo que você quer. Ninguém tá no seu sapato para sentir o que você sente, pensar o que você pensa e agir da mesma forma que você. Imagina se a gente tivesse que esperar o nosso amigo resolver um problema para nós. Às vezes esse amigo nem sabe da importância disso que você está esperando a resolução, tá? Então é muito mais vantajoso a gente ter o poder nas nossas mãos do que esperar o outro, tá certo? Vamos lá ver pro tarô o que mais que tá nessa cabecinha aí. Lembrando que o tarô foi estudado por Carl Jung, um psicanalista renomado. Então ele entendeu que o tarô não é para ficar fazendo previsão, aquelas pataquadas que a gente conhece aí nas redes sociais. Ele vai muito além disso. Ele faz previsão sim, mas ele faz previsão de hoje para amanhã. Então se hoje eu tô pensando, sentindo e agindo de um jeito, para no máximo amanhã, se eu continuar pensando, sentindo e agindo, vai mostrar aquilo ali para mim. O futuro é previsível. Agora, eu penso, sinto e ajo hoje de um jeito, tiro as cartas. É um futuro. Amanhã eu entrei em dúvida, quis mudar meu pensamento, já mudei meu comportamento, vai tirar carta, as cartas já falam num outro futuro, tá? Então é muito mais importante a gente saber o que tá na nossa cabeça em termos de pensamento e o que tá de sentimento no nosso coração e como que a gente está agindo, do que simplesmente do que vai acontecer. Porque o que vai acontecer depende só de nós, tá bom? Vamos ver aqui para você o que é mais que tá aqui no teu inconsciente que você não tá percebendo, não tá vendo ou não tá querendo ver porque dói. Vamos ver. Seis de copas, 7 de espadas, nossa, e 5 de pentáculos. Olha, realmente vocês estão com muita coisinha aí no inconsciente de vocês, a nível bem nostálgico, bem da infância. Eu já falei nos vídeos anteriores e para você tá muito pontual de eu tornar a falar. Com essa carta do 6 de copas aqui, nós, até os 7 anos de idade, somos programados. Programados por quem?
por crenças familiares, crenças sociais, crenças religiosas, por padrões familiares da sociedade, da religião, tá? Então, desde o momento da nossa concepção, a hora que o espermatozoide juntou ali com o óvulo, neste momento você já foi, nós, né? Somos uma esponjinha. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, a gente pega como verdade absoluta. E aqui no teu caso, como o 6 de copas, tá gritando muito que você tá dando muita vazão para tudo isso que foi programado em você. E eu garanto, como neuropsicanalista, é isso que eu trato todos os dias aqui com meus clientes. Esses 95%, quase 100% não são seus. Esses pensamentos não são seus, essas emoções não são suas, esses comportamentos que vêm em detrimento desses pensamentos e emoções não são seus. Aí você fala, ué, mas Raquel, mas como é que eu faço? Começa a perceber. Quando você pensar em alguma coisa, você pensa. Sabe aquela coisa que fala assim, nossa, a minha mãe pensa desse jeito. E você automaticamente, porque nunca parou para analisar, você se tornou a sua mãe. Você continua pensando como ela pensa. Só que olha que incrível, tua vida não anda. Você não realiza seus sonhos. E a hora que você para perceber, é porque você continua pensando como a sua mãe. Não que o pensamento da sua mãe seja ruim, seja bobo, nada disso. Mas a sua mãe é a sua mãe em outro contexto, em outro tempo, num outro corpo. Não dá, não é porque é sua mãe que ipsis literis é igualzinho em você. Então, o pensamento da sua mãe, para o seu atual momento, não faz sentido. Então, não adianta você pensar como a sua mãe. Para aquilo que você quer realizar, aonde você está, não é compatível. Então, pela zona de conforto, porque eu já estou tão acostumada a pensar dessa maneira, eu continuo pensando. Só que aqui, ó, o que está falando? O 6 de copas, o que é? Eu ser nostálgico, eu continuo no meu passado, eu continuo na minha infância, eu continuo na minha adolescência, com os meus pensamentos e emoções de lá. Só que peraí, eu já mudei de país, eu já casei com outra pessoa, eu troquei de emprego, ou seja, todo o seu contexto está diferente. Por que você tem que continuar pensando, sentindo e agindo da mesma maneira? Tá? Então, com o 7 de espadas aqui, tá pedindo muita estratégia da sua parte para sair. E aqui o 5 de pentáculos está trazendo a escassez, a tristeza, o sofrimento, aquela coisa arrastada. Você está vivendo isso nesse momento. E a sua felicidade, que já era para estar no seu campo energético há muito tempo, não consegue emergir, não consegue... Ó, tá vendo a flor? Ela tá enclausulada. Ela não consegue florescer, ela não consegue sair do casulo. Então, aqui tá dizendo... Tá na hora de você olhar para dentro de você, deixar o passado para trás. E o que é esse passado? Pensamentos, emoções, comportamentos que não estão mais dando match, não estão casando com aquela pessoa que hoje você é. Por isso a importância de você viver o presente. Viva o presente momento. No país, na cidade, no estado que você está vivendo, com as pessoas que você está convivendo, na carreira que você está vivendo. Deixa para trás tudo aquilo que não é compatível nessa caixinha que hoje você está. No momento que você conseguir abrir espaço com coisas que não servem mais, o desconhecido vem, joga para dentro dessa caixinha um monte de coisa que vai te tirar desses 5 de pentáculos aqui. Sofrimento, escassez, dificuldade, aquela coisa arrastada, sem controle, e te traz a felicidade. Tá certo? Então, aqui para mim fez tudo total sentido, tá? Espero que tenha feito para vocês também. Se alguma coisa só fez sentido, eu te aconselho de repente marcar uma sessão individual, só na sua energia, que aí a gente abre, né, todo o baralho, né, com o teu inconsciente e esclarece um pouco mais que pontos desses aqui que é que você tem que dar um olhar mais prioritário neste momento para atingir a alegria que já existe em você,
tá? Felicidade que já existe em você, mas que está sendo abafado por você estar julgando o outro, por você estar esperando que o outro resolva seus problemas, você ainda vivendo no passado, repetindo padrões e crenças, tá certo? Ou mesmo pode fazer a terapia psicanalítica, né? Que aí toda semana a gente tá junto nesse processo terapêutico, desconstruindo ou deletando coisas para que você atinja esse estado de espírito aqui que é o ideal para todo mundo. Vamos ver o conselho final aqui pelo baralho cigano para vocês, do grupinho número 3? Vamos ver o que o baralho tem para dizer. Olha lá, exatamente, a carta da âncora. A cabeça de você está a milhão, tem muito pensamento desconexo aí, que tá fazendo o quê? Você ficar estagnado numa coisa que você não merece ficar, numa condição de vida que não é a sua. Essa condição de vida que você está vivendo é a coletânea da coleção de vida de um monte de gente, mas a sua, ó, tá vendo que não tem nem corda aqui para levantar a âncora e sair navegando. É porque você ainda não se deu conta que você tá vivendo a vida dos outros e não a sua, tá? Então essa leitura aqui vem para te esclarecer. Chegou o momento para você colocar uma corda aqui nessa âncora, içar essa âncora e navegar pelo mar que você quer. E como que você vai fazer isso? Com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus comportamentos que fazem sentido para você, que são coerentes a partir do que é bom para você e não no pensamento dos outros. Tá certo, grupinho número 3? Eu espero que tenha feito sentido para vocês e como em todas as leituras eu peço, não é difícil, é bem rapidinho, dá um clique aí no joinha, comenta com um coraçãozinho no comentário, compartilha, não para Raquel, lógico, é para o canal crescer, mas não para monetizar de jeito nenhum, isso aqui, né, é para vocês, não é para mim, mas é porque eu desejo demais que cada vez mais o algoritmo entenda que isso aqui é um conteúdo relevante e esse tipo de conhecimento chega a mais pessoas, porque hoje em dia a gente está com tanta gente triste, com tanta gente desiludida, né, com cabeça baixinha aí e que tem o potencial de mudar essa vida, e eu quero com essas leituras trazer essa motivação, esse novo olhar. Então você me ajudando a colocar um joinha aí, colocar um comentário, o algoritmo entende que é relevante e leva para mais pessoas. Tá joia? Faz esse favor para mim, faz esse favor para nós, faz esse favor para o nosso planeta. Certo? A gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau.